segundo a sua boa, o quê? Os irmãos acharam? Eu vou ler de novo, amém? Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, meu Pai, a tua graça nessa noite. Quero pedir que o Senhor tome a minha vida, Deus. Que o Senhor me use, meu Pai, para pregar, para falar com o teu povo nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus está aqui. Amém ou não, igreja? Deus é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno de glória. E Deus é a nossa esperança, viva. Ele é a nossa esperança, viva. E se Deus é a minha esperança, então a minha esperança não é ilusão. A minha esperança, olha só, se você tem feito de Deus a tua esperança, amém? Então não é uma ilusão, então eu posso crer, porque Deus é a minha esperança. Agora, se Deus não quiser fazer, aí eu estou frito, mas caso contrário, não há dúvida de que a minha esperança é real. Ela é verdadeira. Não é uma esperança aonde não existe. Não é uma esperança em alguém que não pode fazer. Não é uma esperança em alguém que não pode mudar a situação. Amém ou não? É uma esperança naquele que tem poder para fazer o impossível. Para fazer todas as coisas. Amém ou não, igreja? Esse é Deus que você crê? Então aplauda esse Deus bem forte. Ele é a nossa esperança viva. Antes de me converter, então nós tínhamos em muitos lugares a nossa esperança. Só que nos lugares os quais não tinha resultado. Era uma ilusão. Era uma esperança vaga. Era uma esperança em alguém que não podia fazer um milagre na nossa vida. Ou não é verdade isso? Mas hoje a nossa esperança é Deus. E Deus não falha. É uma esperança real. Diga assim, Deus não falha. Diga, Ele nunca falhou. E nunca falhará. Amém? É claro que existe, irmão. Existem algumas condições que eu tenho que obedecer. Qual que é a primeira condição? É crer. A primeira condição para mim ser participante da herança que vem do Senhor é eu crer. Então, se eu creio em Deus, eu sou participante. Olha só, eu tenho essa esperança dentro de mim, da herança que Ele deixou. Amém? Então, a primeira condição para você realmente viver, ter esperança e viver a herança de Deus, é você ter fé nele. A segunda condição é você crer e obedecer a sua palavra. Estão entendendo isso? É você crer e obedecer a palavra de Deus. Aí você está enquadrado na esperança viva que é o nosso Pai. Fala, Senhor, a minha fé está em Ti e a minha vida, as minhas atitudes, os meus atos, as minhas decisões, aquilo que eu faço também está no Senhor. E a esperança é que não vai falhar. Esse é o Deus que nós cremos, amém ou não? Esse é o Deus que você crê? Tem as condições. Não adianta a gente falar assim, eu vou dar um jeito para alcançar de Deus a minha bênção, irmão. A gente alcança crendo, vivendo e obedecendo a palavra. É claro que tudo ao tempo de Deus. Olha só. Tudo ao tempo do Senhor. Mas eu preciso orar, eu preciso jejuar. Tudo ao tempo do Senhor. E ela não vai falhar. O versículo deixa claro que eu vim pregar nessa noite. O operar de Deus na nossa vida. O poder de Deus que está sobre nós. Primeiro, Ele traz sobre a nossa vida a transformação pessoal. Porque para ser filho de Deus, não basta só crer ou ter esperança. É necessário a transformação. Amém? Olha o que o versículo diz aí para você entender melhor. Olha lá, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer. Se você sentiu vontade de vir à igreja hoje, se você sentiu vontade de orar, se você sentiu vontade de orar quando você ouviu um louvor, se você sentiu quando você leu a palavra, é operar de Deus na sua vida. É operar que traz a transformação. Não adianta só crer. O diabo crê e treme. A Bíblia fala isso. Agora, eu creio e permito ao Senhor o seu mover na minha vida. É operar de Deus. É a transformação. É por isso, irmão, que a gente tem convicção de que não somos injustos. Porque a
pessoa pode ser a pior do mundo. Se ela se apresentar diante de Deus, se ela chegar em qualquer igreja evangélica e ela falar assim, ó, me ajuda que eu quero mudar, ela vai ser mudada, não é verdade? Por mais problema que a igreja tenha. Porque o operar é de quem? É de Deus. Não basta só crer. Eu preciso permitir que o poder de Deus, em primeiro lugar, ele me transforme. Eu preciso querer isso. Isso é muito positivo. Lá fora, quando a gente, lá no mundo, reconhecer a tua fraqueza é algo desonroso, né? As pessoas falam, poxa, você está aí se rebaixando, mas diante de Deus não é. Reconhecer a tua fraqueza, confessar a tua fraqueza diante de Deus, é honra. É o contrário. Eu me humilho para Deus me abençoar. O mundo lá fora, ele mostra diferente, que você tem que se impor, que você tem que rodar a baiana, que você tem que ser, e pá, e pum, lá fora é assim, para você ser considerado é assim. Agora, onde está a tua esperança? Nos homens que te ensinam a ser pá, para ser considerado, ou um Deus que fala para você, se você se humilhar debaixo da minha potente mão, no tempo eu vou te exaltar. Amém ou não, igreja? Aí é que está a sua fé. É aí que está, meu querido. Aí é você que vai tomar a sua decisão. Ou você se humilha para ser abençoado por Deus, ou você se impõe para ter toda a fama lá fora, mas não ter nada com Deus. Então, o poder de Deus, em primeiro lugar, na minha e na sua vida, ele vem para transformar o nosso interior. Amém ou não, igreja? Para transformar o nosso eu. Quem crê, diga eu creio. Amém ou não, igreja? Diga assim, glória a Deus. Diga assim, o meu Deus reina. Amém, querido? Então, agora, a segunda parte do que eu vim ministrar. Primeiro, o poder de Deus, ele quer me transformar. Porque só falar que creio, não é, olha só, não é a certeza de que eu sou filho de Deus. Porque lá fora todo mundo crê. Se não houver uma transformação, então eu não serei aceito. Eu não serei salvo. Mesmo eu estando dentro da igreja, mesmo eu sendo pastor, mesmo eu pregando há 20 anos a palavra, crer em Jesus é uma coisa. Permitir que o poder de Deus transforme a minha vida é outra. Só que as duas andam juntas. Primeiro eu creio e segundo eu permito que o poder de Deus opere na minha vida. Aí sim eu vou ter uma aliança com Deus. O segundo ponto é o poder que Deus derrama sobre a nossa vida para a gente fazer a obra dele. Amém ou não, igreja? É o poder que Deus derrama sobre nós para pregar. É o poder que Deus derrama sobre nós para tocar, para cantar. É o poder que Deus derrama sobre nós para fazer culto no lar, para libertar o cativo, para curar o enfermo. Estão ouvindo isso ou não? Você crê que Deus está aqui ou não? Você tem dúvida que Deus já agiu nesse lugar? Quem crê que Deus já agiu, diga eu creio. Diga eu creio. Amém ou não? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que é poderoso. Porque na casa de Deus, quem reina é o mais valente. Amém ou não? É o mais valente. Quando o valente chega, os outros têm que correr. Quem que é o mais valente? Diga Jesus. Diga Jesus de Nazaré. Diga o Filho de Deus. Diga que tira o pecado do mundo. Amém ou não, igreja? Aleluia! Que trouxe a mim e a você esperança. Por isso que a nossa esperança não é mais ilusória. Quantas vezes você se apegou a algo que não ia mudar? Você fala assim, eu quem sabe um dia isso muda. E você creu por um tempo e fala, não tem jeito. Agora, quando a minha fé está no Senhor, então até o impossível acontece. Bem baixinho. Não é verdade isso, igreja? Então vai entendendo aí, ó. Vem de Deus o nosso poder de trabalhar para Ele, né? Mas, sobretudo, o poder que opera em nossa transformação. Ele conduz a nossa própria vontade, iluminando o nosso entendimento e criando em nós uma santa disposição para buscar o que é justo e aprovado diante dele. Então, essa disposição de estar na
Amém ou não? E são poucos os trabalhadores. É quando o Senhor fala assim, a quem enviarei? Deus também espera uma reação nossa. Espera você falar, Senhor, eis-me aqui. Espera uma reação de você, para você falar, Senhor, eu quero essa transformação. Eu quero esse poder sobre a minha vida. É o poder que opera, irmão. Eu fico imaginando aqui, se Jesus não fizesse parte da minha vida, olha só, o que eu não seria hoje? Como eu não estaria hoje? Hã? Será que eu seria a imagem de Deus? Eu podia ser criatura, mas a imagem de Deus eu não seria. E muitos que passaram por isso sabem o que eu estou dizendo aqui. Imagine se Deus não fosse conosco. Aonde você não estaria agora? Será que estaríamos vivos? Será que a gente teria o que nós temos hoje? Deus, aleluia. É o poder de Deus que opera em nós. Alguém falou de Jesus para você, esse poder veio sobre tal pessoa e ela se deixou usar por Deus e falou, vem para a igreja. E você abriu o teu coração e você permitiu que Deus operasse em você a transformação e hoje nós somos melhores do que nós somos um dia. Amém ou não, igreja? Posso ouvir glória a Deus por isso? Porque a proposta do Evangelho é essa. É a salvação, mas é a transformação. Isso é para você. É você olhar no espelho e falar assim, olha, hoje eu sou melhor do que eu era. Porque às vezes o diabo sopra na mente da pessoa assim, você vai se preocupar com o que os outros pensam. Não, é com o que você pensa. É com aquilo que te incomoda. É você olhar para você e falar assim, poxa, eu estou incomodado. Eu estou incomodada porque o que eu tenho feito não é agradável a Deus. Não é algo, olha só, que vai trazer para mim um status de pessoa boa, honesta, de filho de Deus. Não é algo que pode, não são obras da luz. E o que significa obra da luz? Aquilo que todo mundo pode ver. O que são obras das trevas? É aquilo que as pessoas não podem ver. Porque o que é de Deus pode ser visto. O que não é de Deus não pode ser visto, é trevas. Condena, mata. Ficou claro para você hoje? O que você tem feito, o que nós temos feito, se caracteriza, irmão, trevas, quando as pessoas não podem ver. Você fala, poxa, ninguém pode saber disso. Ninguém pode pegar meu celular e começar a vasculhar. Misericórdia. Se é minha mãe, meu pai, meu tio, estou dando um exemplo do que é a obra das trevas. Agora, quando é cheio de luz, você quer que a pessoa olhe. Deixa ver, porque vai vir um versículo, não é verdade? Vai vir uma canção bonita. As obras das trevas, elas são ocultas. Porque elas condenam. Obra da luz é aquilo que todo mundo pode ver e saber. E agora você consegue discernir o que você tem feito, o que você tem sido. O poder que opera a transformação e o poder que quer fazer com que você seja usado para curar pessoas, para libertar pessoas, para trazer pessoas para Jesus. Irmão, nós somos chamados para isso. Quando será que nós vamos entender isso? Deus é poderoso. João, vamos lá no Evangelho de João, por favor. Capítulo 17. Aleluias. Deus é maravilhoso, amém, irmão? Eu creio que você deseja esse poder para a sua vida, para te abençoar. Mas não é só para abençoar, é para você também abençoar outras pessoas. João 17 fala assim, ó. Quem achou, diga amém, por favor. Santifica-os na verdade. A tua palavra, o que ela é? Verdade. Ela é a verdade. Trabalhar para o Senhor é ser aperfeiçoado na palavra. Sabe o que significa? Quando eu estou envolvido com as coisas de Deus, eu sou santificado. Sabiam disso? Quando eu estou envolvido com as coisas de Deus, a minha mente ela não tem espaço para o que não presta. Quando eu estou vivendo, envolvido, trabalhando na obra, fazendo as coisas do Pai, significa que o poder de Deus está agindo em mim, amém ou não? E eu estou me santificando, porque a palavra me santifica.
estou vivendo, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou sendo usado, eu estou sendo transformado. Amém ou não, igreja? E Deus, Ele espera isso de mim, de você. Existe um poder sobre a sua vida para te transformar e para usar você para libertar pessoas. Mas como que eu vou libertar pessoas se a transformação ela ainda não aconteceu na minha vida? E tem que ser pessoal. É você que tem que olhar para você e falar: não, peraí, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais ter que esconder ou viver obras das trevas, as quais as pessoas não podem saber. O que eu sou, o que eu vivo, o que eu faço, todo mundo pode ver porque é obra de luz. Todo mundo pode enxergar. Que não me condena, não me traz, olha só, não me traz problemas, me traz bênção. São obras que fazem eu me sentir orgulhoso. São obras que fazem com que Deus se orgulhe de mim. Não adianta, irmão. Ah, mas eu não vou me preocupar com o que falo. Não, aí você não vai mudar nunca. É você que tem que olhar e falar assim: olha, eu ainda não sou o homem e a mulher de Deus que o Senhor espera. É você olhar para você, rapaz. É você olhar para você, moça, e falar: peraí, olha o que eu tenho feito, olha o que eu tenho sido. Eu quero ser diferente. Aí o poder vai transformar o teu eu. Amém? Porque você reconheceu e você quer ser transformado. Olha o que santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É hora da gente buscar essa santificação. Para mim, é pessoal. Sabe, não, pastor, eu entendi. É eu. Tem que ser bom para mim. Eu tenho que entender que isso é bom para mim. Eu não faço isso porque fulano quer que eu faça. Eu faço isso porque está na Bíblia. É a minha fé, não é a tua esperança. Não é o Deus que você crê. E eu quero melhorar o meu eu. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a turma está fazendo agora, virou moda, e é bênção, até um certo ponto é bênção. Não pode virar vaidade mais, mas é bênção. A pessoa se sente mal, que antigamente a academia era para condicionamento físico, hoje é para modelar o corpo. A pessoa fala: eu quero melhorar o meu corpo, porque olha, eu não estou me sentindo bem, não é assim? Eu estou com um pneuzinho aqui, eu estou com um pneuzinho ali, não é verdade? Isso é todo mundo. E ela olha ele, olha no espelho e fala: não, estou com uma barriguinha, eu preciso fazer uma academia. Ela entendeu que não está bem e que precisa fazer uma academia para mudar o seu corpo, para melhorar. E por que a vida espiritual não é assim? Olha para o que você tem feito da mesma forma e diga assim: deixa eu ver, tem obras aqui que não podem ser vistas. Porque senão vai me escandalizar, vai me condenar. E da mesma forma que você falou: olha, eu preciso mudar minha barriguinha, meu pneuzinho, diga: peraí, eu preciso mudar isso. Porque o interesse é teu. Da mesma forma, a pessoa pode falar que o seu corpo não está bem. Se você não entender que ele não está bem e não quiser mudar, você não vai para a academia. É a mesma coisa da vida espiritual. Se eu não entender que eu não estou bem e querer mudar, então eu não vou buscar Deus. Eu vou continuar passando por cima das obras da luz e vou continuar vivendo das obras das trevas. Ai, que maravilha. Deus é Deus. Amém ou não? Diga assim: glória a Deus por isso. O primeiro passo para a cura é a pessoa entender que ela está o quê? Doente. Quem vai sair daqui e vai para o hospital? Não vai, só se você sentir uma dor muito forte. E leva rápido. Caso contrário, você vai para casa jantar e se preparar para começar a semana. É ou não é verdade isso? É ou não é verdade isso, irmão? Mateus capítulo 26, volta um pouquinho para trás. Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 26, acharam? Versículo 41. Olha o que a Bíblia diz, ó. Vigiai é? Orai.
que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito ele está o quê? Mas a carne, o que ela é? Olha o que a Bíblia fala. Sabe o que significa? A nossa carne, ela é incapaz de fazer a vontade de Deus. A nossa carne, ela é incapaz de fazer a vontade de quem? Ela é incapaz. Ela não se converte. E eu preciso entender isso. Por isso que eu preciso santificar o meu espírito, o meu entendimento, porque a minha carne, ela nunca vai querer fazer a vontade de Deus. Isso é de todos nós, irmãos. De todos nós. Por isso que eu tenho que permitir o poder de Deus, primeiro, transformar o meu interior e depois me usar para fazer a obra. Primeiro ser transformado. Eu estou falando de vaso convertido e usado para fazer a obra de quem? De Deus. Se você não olhar e falar assim, pô, chega. Eu quero viver um outro ciclo na minha vida agora. E ninguém vai poder fazer isso para você. É o teu querer. Não, agora eu quero aprender a Bíblia porque eu quero ser um pastor. Agora eu quero trabalhar, quero viver bem com a minha família, servir a Deus, até o dia que Jesus voltar. Agora eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, quero pedir perdão. Agora eu entendi. Eu quero essa transformação. Eu entendi que não é o que as pessoas pensam. É eu que tenho que olhar para mim e falar, não, peraí, eu preciso mudar isso. Estou entendendo isso? Quantos aqui precisam dessa transformação faz assim? Eu acho que não tem ninguém aqui que não precisa ser transformado. Uns em um grau maior, outros em um grau menor, cada um com a sua luta. Mas todos nós precisamos. E qual que é a diferença? A diferença é que algumas pessoas, elas determinam isso para a vida delas. Elas falam, não, é verdade. Eu quero mudar. A partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É verdade, pastor. Agora eu entendi. Quem sabe você nunca mudou, porque você sempre teve esse pensamento, o que vão pensar de mim não me importa, o que vão falar de mim, não, é o que você vai falar de você daqui a alguns anos. É o que você vai achar de você. O diabo cega, nós acabamos de ler aqui, a carne, ela é incapaz de fazer a vontade de Deus. Mas vai chegar um dia que você vai sentar, vai colocar a tua cabeça no travesseiro e vai lembrar tudo o que você fez. Por mais que as obras das trevas sejam ocultas aos homens, no mínimo 3 pessoas sabem: Deus, o inimigo e você. E você pode estar oculto aos homens, mas você sabe. E você um dia vai sentar e você vai lembrar. É o seu interior. A palavra de Deus não é para abrir o teu coração na marra e colocar lá dentro. Vamos, pega uma marreta aí, pega uma Bíblia aí agora, pega uma taiadeira, vamos colocar na marra dentro do coração dela, do coração dele. Não, irmão. Você tem que aceitar naturalmente. Eu disse aqui no meio da semana, antes de me converter, aliás, eu disse isso ontem num culto no lar. Havia muita resistência na minha família, porque a gente era espírita. Quando se falava de Deus, a gente cria, mas existia uma resistência para as coisas boas. E para aquilo que não prestava para o espírito, mas o que era bom para a carne, tinha acesso livre. Só que aí, quando eu conheci a Jesus, aquilo que era ruim, encontrou uma barreira. E aquilo que era bom passou a ter acesso livre à minha vida. E é o que tem que acontecer com você. É bom, mesmo que doa, vamos embora. Não tem acesso livre, mas a palavra, ela é que nem uma faca de 2 gumes, ela corta mesmo. Mas é bênção, é boa. Então ela tem que ter acesso livre.
livre a você. Agora comece a criar uma resistência para aquilo que não presta, e você sabe. Aquilo que é trevas na sua vida, você tem que criar. Ah, mas pastor, eu estou orando para Deus. Não, irmão, é você. Tem coisa que somos nós. Porque o poder que opera a transformação é o poder também que te usa para vencer o mal. Amém ou não, igreja? Você tem que criar uma resistência. Eu lembro que quando eu me converti, eu até contei esses dias para algum irmão aí, não lembro. Eu fui para a igreja e dei Jesus, no outro dia eu fui trabalhar. E dei uma nota hoje, uma nota de R$5 para cobrar a minha condução. E o rapaz me deu um troco de R$50. Mas eu tinha dado 5. E eu lembro que quando eu peguei aquele troco, eu comecei a rir. Sabe o que eu disse? Eu falei assim, não acredito. A minha vida inteira eu quis levar vantagem. A minha vida inteira nunca ninguém me deu um troco a mais. Me deu faltando. A minha vida inteira nunca ninguém me deu uma moleza dessa. Agora que eu entreguei a minha vida para isso, eu dentro do ônibus, eu comecei a rir e pensar. E o cobrador olhando para minha cara e eu rindo. Agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, você vem me dar uma moleza dessa? Só que aí, graças a Deus, não parecia uma coisa boa? Ela não é bom receber um troco a mais, sim ou não? É. Mas quando eu vejo, então eu tenho que devolver. Porque é pecado. A minha vida inteira eu quis tirar uma vantagem. Mas justamente o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, é que apareceu um negócio desse. Eu falei, agora não. Agora não dá mais. Agora eu nem conhecia a Bíblia direito. Eu só tinha sentido paz e aceitei Jesus. Mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Isso é uma virtude minha, que veio de Deus. Eu falei não. Rindo, falei assim, ô cobrador, tô aí, ó, você me deu a mais. Ele, como assim? Eu te dei 5 contos, você me deu um troco de 50, tô aí, seu troco. Rindo, e falei pra ele assim, mas se fosse ontem, você estava aflito. Ele, por quê? Porque eu entreguei minha vida para Jesus, não tive mais força que você tinha perdido, eu não te devolvia mais. E ele também riu e eu ri, e fui embora e devolvi o troco para ele. Sabe por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem que deixar o poder de Deus operar a transformação. Nós temos que criar uma resistência para aquilo que até é bom, até parece ser bom, mas não é de Deus. Ela está me dando mole. Ah, está te dando mole? É bom para a carne, mas não é bom para Deus. Ele está me dando mole. É bom para a carne, mas não é bom para Deus. Se você não criar uma resistência, o inimigo fala, então peraí que eu vou colocar o banquete diante dela, diante dele, para ele se fartar. Só que as obras que estão ocultas aos homens, elas são visíveis a Deus, ao diabo e a você. Estão entendendo isso? E para as coisas que é de Deus, se você tem fé no Senhor, tem que ter acesso livre. Tem que ter acesso livre. Deixa eu ver a palavra que o pastor está pregando. Então não pode ter resistência no meu coração. Agora, tem que haver resistência amanhã. Quando alguém falar para você, quando for falar mal de alguém para você, tem que ter uma resistência. Quando forem te oferecer alguma coisa que aparentemente é boa, mas é contra o seu Deus, tem que haver uma resistência. Uma fofoca, uma palavra maldita, tem que haver uma resistência. É assim que a gente vai se santificando. É assim que a gente vai deixando o poder de Deus operar a transformação e nos usar para curar e libertar pessoas. Não é verdade isso? Deus está perguntando para você, você tem criado uma resistência para as coisas que não prestam? Por que ninguém me fala mal de ninguém para mim? Porque é uma resistência. Tem um monte de irmão aqui que eu posso falar assim, não é verdade? Você vai dizer, é verdade. Porque eu sei que não é bom para mim, nem para a pessoa que vai falar. Não é verdade? Que não é bom para mim, nem para a pessoa que vai falar. Porque se ela falar, ela vai pecar e eu vou pecar também. Ah, o pastor não quer saber. Não, o pastor quer saber. Mas nós somos tão... Olha só,
aquilo que não edifica, para aquilo que não é de Deus. O seu coração tem tanta resistência, né? Resistência para ofertar, para dizimar, resistência para jejuar, para ler a Bíblia, para ir para o monte, estou cansado, resistência para amar o seu irmão, resistência para participar do grupo das senhoras, dos homens, resistência para tanta coisa que é de Deus, resistência para tanta coisa que é de Deus, que edifica, que é saudável, que abençoa. E pouca resistência para aquilo que não é dele. É Deus falando conosco hoje. Quem crê, diga eu creio. Diga assim, a nossa carne, ela é incapaz de fazer a vontade de Deus. Vamos lá no livro de Romanos. Não adianta só crer, irmão. Só crer não é garantia da minha salvação. Eu tenho que crer, deixar o poder de Deus transformar a minha vida, e ser usado por esse poder. Romanos capítulo 7, por favor. Diga assim, Deus é poderoso. Versículo 7. Romanos 7. Acharam? Diz assim, que diremos, pois, é o versículo 7. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu vou explicar isso para vocês. Olha só. Só existem regras onde há lei. Amém? E só existe pecado aonde a lei é quebrada. Amém? Você tem um horário para entrar no teu serviço. É uma regra. Amém? Se você quebra essa regra, você quebrou o quê? A lei. E se eu quebrei a lei, eu pequei. Entendeu isso? Nós temos que entender isso. Só existe pecado aonde há regra. Se não tivesse um horário para você chegar, então você não seria cobrado. Não tem horário. Eu posso entrar a hora que eu quero. Agora, tendo um horário específico, e se você quebra, então você quebrou a lei. É a lei da empresa. Tem que chegar 15 minutos antes, se trocar. Você entra às 7, de 7 horas você tem que estar lá na oficina. E a mesma coisa com Deus. Por que a cobiça é pecado? Porque o Senhor falou, não cobiçarás. Ele impôs uma regra, uma lei. E se eu cobiçar, então eu quebrei a lei. Então significa que eu pequei. Ficou claro isso para os irmãos? O que é o pecado? Deixa eu continuar. 9. Outrora eu vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para o quê? Olha o que ele está dizendo. O mandamento que era para a vida, eu achei que era o quê? Para a morte. Tem muita gente ouvindo a palavra de Deus, quem sabe saindo das nossas reuniões, porque a palavra aqui, ela realmente é para mexer com você, é para te levar à salvação, é para levar você à conquista, e às vezes a pessoa fala, nossa, que palavra, e para ela muitas vezes é a palavra de morte. Eu não sei como é que você está recebendo essa palavra hoje. Ele está dizendo assim, olha, eu pensei que aquela palavra lá era para a morte, mas era para a vida, era para trazer ordem, era para dar uma direção, era para estabelecer uma regra, era para impor uma lei. E o que obedecia era abençoado. A palavra é assim. É por isso que eu disse que você é que tem que olhar no espelho e falar, poxa, eu preciso mudar isso. Eu quero mudar.
Senhor falou, vinde a mim. Sabe o que significa? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. O Senhor falou isso, não falou? Ele está dizendo, ó, pode vir, do jeito que você está, eu mudo a sua vida. Eu mudo a sua história. Não importa. O que você fez, foi dito aqui. Não importa o que você é, o seu estilo de vida, você quer mudar, então você vem para Deus. Se você não quer mudar, não adianta. Você quer mudar, vem para Ele. Porque é Ele quem vai operar a transformação dentro dos nossos corações. Quem crê, diga eu creio. Olha o que está dizendo. Às vezes a pessoa lê a palavra e acha que ela é para morte. O inimigo faz ela imaginar que é para morte. Pois acho que vai estar de brincadeira comigo. Porque Deus ainda se interessa por nós, irmãos. Deus ainda se interessa por mim e por você. É por isso que Deus ainda puxa a nossa orelha. Sabe o que Deus falou para Saul? Vai viver a tua vida, Saul. Você perdeu o reino. Eu estou tirando ele de você. Eu já escolhi outro. E me arrependo de ter posto aí. Porque você foi rebelde. E a Bíblia fala que o profeta orou, intercedeu a noite inteira, mas não teve jeito. Deus parou de falar com Saul. Sabe o que Deus fez? Te dei toda a oportunidade. Se você ler a passagem, você vai ver que Saul colocou a culpa em todo mundo, no povo. Ele só não assumiu a culpa dele. Por isso que ele não foi perdoado. Ele não assumiu a culpa dele. Ele não assumiu o erro dele. Dá uma olhada nisso. Vai lá ler. Saul colocou a culpa em todo mundo, menos assumiu a sua própria culpa. Senhor, me perdoa. Eu me deixei levar. Eu pequei. Eu quis agir por mim só, por mim mesmo. Não. Ele preferiu culpar todo mundo. Só que ele não fugiu da justiça de Deus. Será que a culpa é dos outros? Ou será que ela é minha mesmo? Será que eu tenho visto a palavra de Deus como que para mim fosse para a morte? Ou será que quando eu venho à igreja, eu quero ouvir a palavra? Fala comigo, transforma meu coração, transforma a minha vida. É assim que a gente tem que entrar na presença do Pai, irmãos. Diga assim, nós devemos buscar em Deus, melhorar todo dia. É ou não é verdade? E não é só na aparência, mas é aqui, dentro do nosso coração, dentro da nossa mão. Amém? Versículo 11. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado engana? Ele está dizendo, o pecado, tomando ocasião, ele o quê? Me enganou. O pecado te engana. Isso aqui é bom. Isso aqui é gostoso. Irmão, o que é ruim você não vai fazer. Hã? Se tomar injeção fosse pecado, eu diria, não, eu não amo. Esse mal aí eu não sofro, não. Porque dói. É ou não é? Depois a injeção vai trazer a cura, né? Mas a princípio dói. Quem é que gosta de tomar injeção? Ninguém. Agora, quem é que gosta de uma feijoada bem feita? Quem é que gosta de... Hã? O pecado engana. Se lambuza aí. Eu só estou te oferecendo a sua própria cobiça. Eu só estou entregando para você o que você cobiça. O que você gosta. Não tem problema não. Deus perdoa. O pecado engana. Não tem problema não. Ninguém está vendo. O pecado o quê? Ele engana. É só uma vez. Ouvi isso aí um dia. Alguns anos atrás. É só uma vez. E acabou tudo, família. Ninguém está vendo, é só uma vez. Acabamos de ler aqui o pecado, o quê? Ele engana. Ele vai oferecer aquilo que você gosta, aquilo que é a sua cobiça. Mas um dia,
Quem sabe Deus não está te dando uma oportunidade hoje de mudar. Você fala, pô, é verdade, pastor. Eu quero. Não é forçado, não é por causa da minha mãe, por causa do meu pai, não é por causa de ninguém. Eu reconheço que eu entendi agora. Agora eu quero. Se você não quer, irmão, Deus abençoe a tua vida. Mas se você quer, então você vai ser transformado. Você não nasceu para viver assim. Você não precisa fumar, você não precisa beber, você não precisa se prostituir, você não precisa roubar, você não precisa disso. Diga-se de passagem que a gente veio para o mundo pelado. E o mundo foi colocando coisas na nossa vida. Mas 1 milhão de pessoas podem falar com você, orar por você, ir para o monte. Se você não quiser a mudança, poucas pessoas dentro da casa de Deus ainda buscam ou permitem o poder de Deus transformar suas vidas. Nós temos que diminuir e Deus tem que crescer em nós. Nós temos que renunciar ao nosso eu e permitir que o poder de Deus transforme a nossa vida. E mesmo que te chame de bobo, porque servir a Deus para muitos é bobo. Que bobo! É melhor ser um bobo que obedece a Deus do que ser um esperto, cheio de obra de trevas na nossa vida. Versículo 12. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte para mim. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Olha agora o 15. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já sou eu quem faço isso. Não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. A gente pode ver. Você pode analisar hoje o que você tem feito, o que nós temos feito, se o pecado é que tem reinado dentro de nós. Ah, pastor, eu vou viver a vida. Eu vou viver a vida. Você não é meu inimigo, Deus. Eu só sou um mero instrumento na mão de Deus para mostrar para você o caminho. O caminho que conduz à salvação e o caminho que vai conduzir à morte, à segunda morte, que é passar a eternidade sem Deus, queimando num lago de fogo. As obras as quais nós fazemos, ela tem alguém encabeçando. Ou é o pecado, ou é Deus, ou é o Espírito Santo, ou é o poder da palavra que opera em nós. Aí eu consigo saber se eu tenho ou não feito a vontade do Pai. Ele está deixando claro que aquilo que eu quero fazer, eu não faço porque a carne não se converte. E se eu faço aquilo que é contrário à lei, é porque o pecado reina em mim. O que nós temos feito, nós? É contrário à vontade de Deus? O que você tem feito? Eu não sei quantos dias nós temos, mas seria a maior decepção da minha vida chegar no final da minha carreira cristã e Deus falar assim: você não vai entrar, porque você pecou, porque você é sujo, porque você é imundo. E como eu sei da minha vida, você também sabe da tua. Amém, irmão? É noite de você falar para Deus: Senhor, eu quero que
esse poder, eu quero que o teu poder opere em mim a transformação. Eu realmente tenho feito obras, coisas que as pessoas não podem saber, não podem ver, não podem ouvir. Mas a minha vontade, Deus, é permitir que o teu poder me transforme. Eu quero. E para mim finalizar essa mensagem, irmão, olha como Deus é. Um dia eu disse para Deus: Senhor, eu gosto de caipirinha, eu gosto disso, mas sabia que aquilo não era bom para mim. Quando eu entendi que aquilo não era bom para mim, eu falei: Senhor, quando eu beber, eu quero sentir gosto de cândida na minha boca. Está entendendo o que eu estou falando? Eu sabia, eu gostava daquilo, porém eu sabia que aquilo não era bom para mim. Pode ser que você goste de alguma coisa, mas você sabe que não é bom para você. E quem sabe você não pode falar isso para Deus: Senhor, eu gosto, mas eu sei que não é bom para mim, e eu quero que o Senhor me transforme. Você pode falar isso para Deus, ou você pode falar: não, Deus, eu quero continuar a minha vida vivendo desse jeito. A escolha sempre vai ser tua. Ser santo não é para agradar pessoas, mas é para agradar a Deus. Vir à igreja, louvar, fazer a obra, não é para agradar pessoas, mas é para agradar a Deus. Se santificar não é para agradar pessoas, mas é para agradar a Deus. Lança fora da nossa vida as obras que não podem ser vistas pelos homens. Não é agradar a homens, mas é agradar a Deus. Não é fazer bem às pessoas, mas é fazer bem a você mesmo. Olha para mim. Faça bem a você mesmo hoje. Faça bem a você. E pecado, irmão, não é só prostituição, não é só vício, não é só aquele que a gente pode ver. É aquele também que está dentro do nosso coração, é aquele que está dentro do nosso entendimento, é aquele que está nos nossos olhos, é aquele que está na nossa boca, aqueles que a gente não pode ver. Não existe pecadinho nem pecador para Deus. Existe só o pecado. E quando eu perguntei aqui, quem precisava de uma transformação, toda a igreja levantou as mãos. E eu continuo. Eu quero sair daqui hoje salvo. Olha para mim. Eu posso morrer hoje. Eu posso morrer hoje. E não é porque eu sou 100%, não é porque eu sou melhor do que você. Mas eu conheço a minha vida. E você também conhece a tua. Não me responda se você pode morrer hoje. Tenha essa certeza dentro do seu coração. Deus sabe o quanto eu tenho chorado. O que eu tenho sentido para mudar a história. A minha história nessa igreja. A história da minha família na igreja. Da minha esposa, dos meus filhos. Deus sabe. A certeza da salvação, ela vem quando eu olho para aquilo que eu tenho feito. Para a minha maneira de viver. O meu dia a dia. Aí sim eu tenho convicção. Se passasse um expresso aqui agora, expresso para o céu, eu não sei quanto subiria. Eu não posso falar que você subiria ou não subiria. Eu posso falar: eu creio que eu subiria. E você também pode falar. Eu te convido nessa noite a olhar um pouco para a sua vida. Feche os seus olhos, por favor. E a entender que nós devemos sim satisfação para as pessoas. Nós devemos satisfação primeiro para Deus, para a Trindade. Mas
Mas você não veio de chocadeira. Você não nasceu que nem o Exterminador do Futuro, de uma explosão, não. Nós devemos sim satisfação para as pessoas, para a mãe, para o pai, para o filho, para a esposa, para o esposo, satisfação para as pessoas que oram junto com você, satisfação para as pessoas que lutam junto com você para servir a Deus. Mas a maior satisfação que a gente deve é para nós mesmos. Olha para dentro de você agora. Espírito Santo, nós não somos nada sem Ti. E nesse lugar não existe uma divisão de pessoas que são boas e outras que são más. Nós somos um só agora, Deus. Pessoas que estão olhando para dentro de si. Pessoas que estão enxergando as suas obras, se são más ou se são boas. Fato, meu Deus, é que todos nós precisamos e necessitamos de uma transformação. Nós precisamos que o poder do Senhor venha operar em nós a transformação. Agora, irmão, que você viu aí as tuas obras, e de verdade, se você não quiser mudar, não se coloque de pé. Se você acha que você está bem assim, se você acha que a forma que você está vivendo, aquilo que você está falando, aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está vivendo no culto, se você acha que tudo isso é bom, então não levante. Mas se você entende realmente que algumas coisas que te atraem, se você entende que realmente algumas coisas são trevas e mesmo que você goste, mas você quer mudar, mesmo que você goste, você quer ser transformado, você quer ser transformada, aí sim você vai se colocar de pé. Só os que necessitam. Pastor, eu entendi. E tem muita coisa na minha vida que eu gosto, mas eu entendi que faz mal, que é pecado. E hoje eu quero abrir meu coração para Ele.